I'm actually going to start with a comment because people actually agree with this. Just because it's hard doesn't mean it's balanced. This is what we're dealing with here. The equation for balance that most people use is effectiveness divided by difficulty. Basically, how effective it is versus how hard it is to pull it off. Esse clipe ficou preso na minha mente recentemente, apesar de ser um clipe antigo, porque é algo que eu discordo fundamentalmente. Porém, é uma noção comumente levantada quando discutem a dificuldade das classes no TF2. Não é difícil ouvir argumentos como essa classe é fácil demais, ou essa arma é balanceada porque é difícil. E eu acho isso interessante porque TF2 é especialmente bom nesse tópico como um estudo, já que ele mostra exemplos maravilhosos de personagens fáceis sendo balanceados, e um grande exemplo de como balancear seu jogo apenas ao redor da dificuldade pode ser pela culatra espetacularmente. O que pode ser considerado um jogo balanceado? Isso é meio vago, mas para especificamente jogos PVP, eu consideraria um jogo balanceado um em que cada jogador na partida possui escolha. Ou seja, cada ação pode ser respondida com pelo menos uma ação da sua parte que vai resultar em progresso ou vitória. Bem simples. E no vídeo de hoje eu quero dar uma olhada em como TF2 lida com os diferentes níveis de habilidade no seu balanceamento. Eu acho que o melhor exemplo que contradiz essa filosofia são os matchups. Todo mundo provavelmente conhece o conceito de um matchup. É o nome para descrever uma dinâmica entre duas opções em um jogo. TF2 é famoso por ter matchups menos rígidos, ao contrário de algo como o LOLzinho da rapaziada, que escolheu o boneco errado e perde a partida. Mas ainda assim, os matchups possuem uma certa influência no TF2. E claro, existem os counters. Scout Pyro com Engineer, Demo com Scout, Heavy com Demo, Sniper e Spy, Engineer com Demo, Sniper com Spy e Spy com Pyro. As únicas classes que realmente não possuem dificuldade com algo específico são o Soldier e o Médico. Counters são uma ótima maneira de encorajar a diversidade na composição do time, e de ter limites impostos em certas classes para que ninguém domine demais nas partidas. Especialmente as classes que são problemáticas para jogadores novos, algo que a Valve sempre tentou dar atenção. O conceito geral de classes no jogo foi pensado porque, além de interessante, os desenvolvedores acharam que seria uma ótima maneira para deixar o jogo mais acessível. É uma escolha intencional dos desenvolvedores, e o jogo é melhor dessa forma. Eu estou mostrando isso porque é a razão mais clara de como dificuldade contra risco nem sempre serve como um bom guia de balanceamento. Além de counters, tem bastante coisa que pode ser feita para alimentar o poder de alguma coisa. Um desses truques que o TF2 usa bastante são limites. Coisa tipo o lança-granada sendo afetado pela gravidade, o que acaba limitando seu alcance. Outro exemplo é que você pode fazer as ferramentas à disposição usarem algum tipo de recurso, tipo mana. Olhe para Engineer. A classe inteira é baseada no uso de recursos, e por recursos, é claro que eu digo tempo. Engineer pode ter cura, teletransportação e um aimbot. Mas tudo usa tempo para construir, estabelecer e manter. E toda a mecânica exclusiva do personagem é feita tendo tempo em mente. Até mesmo alguma das armas dele. Metal não é difícil de obter, está ali apenas para desperdiçar seu tempo. Se o Engineer quer mover suas concessões, o jogador tem que lidar com a penalidade de movimento. O que deixa a pergunta, do que vai salvar mais tempo? Mover a construção até o seu destino, ou só destruir e reconstruir ela do zero? Valve intencionalmente fez Engineer ser sobre manuseamento de tempo. É tanto a gameplay principal dele, como o que o limita. Eu tenho que falar do Pyro, né? Porque é dele que o pessoal pensa quando se entra nesse tópico. Mas eu vou ser completamente honesto, eu acho que a maioria dessa frustração é apenas resultado na incapacidade da Playblaze em simplesmente aprender como lidar com o Pyro. A fraqueza dele é alcance, e além disso, ele tem status completamente medíocres. Afterburn parece esse bagulho insuportável que te mata depois de você ter vencido a batalha. Até você perceber que o Pyro está simplesmente te dando a mesma quantidade de dano que as outras classes causariam ao longo do tempo. É a diferença entre o Tribal Motive e a Kukri. Spy e principalmente Scout são mais rápidos que ele, Heavy estoura o Pyro, Sniper... Engineer tem a proteção da Sentry, se você está preocupado com Air Blast. Soldier tem uma Shotgun e também pode simplesmente mudar o timing dos seus tiros para não ser previsível. E o Demonman pode usar Stick Bomb para controlar o espaço ao redor dele de uma forma segura. Todo mundo tem um alcance maior e o único matchup a favor desse coitado é contra a pior classe do jogo. Se fosse para comparar, eu diria que o Soldier tá ganhando na disputa de esforço versus recompensa. Você pode ter opiniões contra partes específicas do kit dele. Eu, por exemplo, acho que as partículas de fogo dele serem feitas para cegar o jogador
propositalmente é uma ideia estúpida, mas só dizer que ele é fácil demais ou até mesmo overpowered? O ponto é, claro que dificuldade exigida no seu jogo é importante considerando o balanceamento, mas isso não deve ser o final da discussão. TF2, em especial, foi feito para ser convidativo para ambos os lados do espectro em questão de dificuldade. As classes que não exigem dificuldade são sim de propósito, e as que focam em ter um skill ceiling maior, ainda assim precisam estar no mesmo patamar que as outras, e respeitar a influência das outras classes na partida. O que leva ao meu próximo ponto. Sniper. Eu acho que ele tem diversos problemas em seu design, mas por questão de brevidade, vamos só focar na sua habilidade de dar Quickscope, já que ela também é o foco do vídeo original que me inspirou a fazer isso. Valve fez o Sniper com a intenção dele ser fraco em combates a curta distância. Para se certificar de que ele seria desse jeito, headshots a curta distância são nerfados através da acessibilidade, já que a acessibilidade alta torna impossível mirar em alvos próximos. O problema é que é possível mirar em alvos próximos. Eu não vou aceitar isso como um hipotético. Sim, é difícil, mas a gente já tem muita prova de gente acertando headshot em distância de beijo. A pergunta não é possível, e sim se é aceitável ele poder fazer isso. A razão que eu argumentaria que não é pela definição de balanceamento que eu dei no início. Um jogo balanceado é um jogo em que cada jogador na partida possui escolha. A ideia do Sniper é que chegar perto dele é a dificuldade, e é o limite dele que ele tem que respeitar, já que ele tem que se manter distante dos outros. Mas esse não é o caso na prática. Ele pode simplesmente te matar em uma área que você deveria estar na vantagem, e isso cria um cara coroa fora do seu controle. Se o sniper errou ou acertou, não foi sua culpa. E isso é um design ruim. A vítima nesse caso não tem nenhuma escolha viável, ela está completamente na mão do sniper. Compara isso com o Soldier, por exemplo. O Soldier tem a mesma escolha de fazer um tiro mais arriscado ou não, seja mirando no chão para acertar com o raio da explosão, ou mirando para atingir acertos diretos. A diferença é que mirar por acertos diretos aumenta a influência de ambos no combate. Desviar é mais fácil e mais impactante nessa circunstância. O risco é maior, mas também é a recompensa. Isso não se aplica ao sniper, já que você não pode desviar de balas que acertam instantaneamente. Não é uma questão de não ande em linha reta. Isso não é reagível. Then I dodged the bullet and... Wait. Dodge the bullet? Yeah, come on, we've dodged bullets before. I wasn't really dodging then, we were using misdirection and erratic movements to, fuck it, whatever. Esse é basicamente todo o problema com o Sniper. Ele é tecnicamente tão forte quanto qualquer outra classe. Mas em cada interação individual com ele, suas escolhas não importam muito. A classe foi feita em uma era que acertar todo headshot era genuinamente possível. A gente tinha internet horrível, monitores quadrados e PCs rodando o jogo em 5 FPS. Hoje em dia, a tecnologia melhor é muito mais acessível. E o pessoal também está praticando essa classe por mais de uma década. Não ajuda que a Valve deu múltiplas armas para a classe desviar de todas suas fraquezas. Spy? Sim. Recuo de mira? Sim. Combate a curta distância? Sim. Spy? Sim. Por algum motivo ele tem muitas armas contra o Spy. Tipo, aqui estou eu fazendo todos esses argumentos sobre como a dinâmica de counters no TF2 ajuda a prevenir que uma única classe domine a partida. E aí chega a Valve e dá múltiplas armas distintas só pra dizimar com a vida do Spy. Justamente a classe que era responsável por botar o Sniper sob controle. Essa falta de interação com o Sniper se aplica a muitos dos outros problemas dele também. Seu objetivo é desviar do campo de visão dele, porém não tem como saber onde ele está. E mesmo se você souber, a maioria do tempo ele está protegendo o objetivo. E desviar do objetivo é geralmente conhecido como perder. Você é obrigado a flanquear ele, mas não só isso é mais fácil na teoria do que na prática, como todas as classes capazes de chegar na base dele consistentemente são as mesmas morrendo para um único headshot. E as pessoas também simplesmente esquecem quão bons humanos conseguem ficar em alguma coisa. A única diferença entre o Taz e o recorde mundial de Super Mario Bros. É 6 frames. Balanceamento é uma bagunça complicada. O objetivo de fazer cada decisão ser importante em um jogo assimétrico é difícil. Ainda mais quando você tenta se manter alinhado com alguma filosofia específica. Classes como Pyro, Heavy e Engineer são de boa porque mesmo fáceis, elas possuem suas limitações. Mas eles realmente fracassaram feio a fazer o Sniper.